pessoal, bem-vindos ao canal X Química. Agradeço aí sua participação. Nem você esperava que o vídeo fosse vir tão rápido assim, né? Eu gravei um ontem, tô gravando outro hoje, para que não se perca aquilo que já tá colocadinho aí na sua cabeça. Também não me apresentei, né? Meu nome é Lígia, sou professora Lígia Lobo. E nós vamos continuar hoje com o assunto de entalpia, tá? Só que nós vamos falar de um termo chamado entalpia padrão. O que significa isso? A entalpia padrão é a entalpia de uma substância simples a 25 graus e uma atmosfera. E essa entalpia padrão, ela é utilizada quando você vai fazer as reações, as equações da entalpia de formação, tá certo? Então vamos lá. O que é uma substância simples? Uma substância simples é assim. Por exemplo, eu tenho carbono. Que tipo de carbono que você tem? Você tem carbono grafite, carbono diamante, carbono grafeno, tem buckminster fullereno. Não, tem vários tipos de carbono. Mas qual é aquele que é encontrado com maior facilidade, que é a sua forma mais estável? Carbono grafite. Então, quando você for fazer uma reação que utilize as substâncias simples, o carbono a ser usado será o carbono grafite. Assim como o hidrogênio, ele não anda sozinho, o H pendurado aí no mundo, né? Ele anda como? H2 gasoso. A mesma coisa que o oxigênio. O oxigênio é O2 gasoso. Lógico, a gente sabe que tem o ozônio, que é O3, mas esse a quantidade é muito menor. Então não é esse que é o que tem maior quantidade e nem esse é o que é a forma mais estável. Então sempre para poder trabalhar na entalpia de formação, nós temos que lembrar da entalpia padrão. E a entalpia padrão define que para substâncias simples, o ΔH é igual a zero, ou seja, é chamado de H0, H de formação é igual a zero. Substância simples, hein, gente? Agora você vai falar assim para mim, caramba, eu vou ter que decorar um monte de coisa? Não, você não vai decorar nada. Primeiro porque quando forem dadas as substâncias de formação, todas elas já têm calculado o valor de cada uma delas. O que eu vou explicar para vocês é como se monta uma equação, como se monta uma reação de formação e depois uma reação de combustão, que são essas duas coisas que nós vamos ver hoje, tá bom? Então vamos começar aqui, gente, ó. Entalpia de formação, que é o nosso assunto de hoje. A reação de formação. O que é uma reação de formação? Da onde eu vou calcular a entalpia? Lembra que entalpia é energia, hein? É energia. É a síntese de 1 mol. E aqui tá uma pegadinha, gente. Pegadinha. Porque 1 mol, se não for 1 mol, formação de 1 mol, você não tem uma entalpia de formação. Então, sempre o cálculo é para 1 mol. O cálculo, escrever a reação é sempre para 1 mol. De uma substância a partir da substância simples no seu estado padrão. Ou seja, você vai falar para mim assim, não entendi. Não sei nem o que você está falando. Mas calma, calma, que nós vamos chegar lá. A entalpia de formação, ela pode ser um calor liberado ou absorvido. Agora vamos baixar aqui no nosso telão. Aqui, ó, super mega. Nossa, essa tela aqui é tudo de bom, né? Fala a verdade. Mas nem quem cortou essa tábua podia imaginar. Opa, deu ruim. Podia imaginar que ia dar tão certo. Então, olha aqui, ó. Vamos aqui. Dá uma olhada aqui, gente. Veja. Eu quero saber qual é o H, né, delta H, que é H de formação da água líquida. Água líquida. O que eu vou usar?
a gente não está falando que vai usar substâncias simples. Então, olha aqui, quais são as substâncias simples que eu estou usando aqui? H2, que é o hidrogênio gasoso, e O2, que é o oxigênio gasoso. Só que quando eu vejo a fórmula da água aqui, ó, eu só estou vendo um oxigênio. E lembra que é a formação de 1 mol. Então eu só posso formar, um H aqui, ó, um H2O, um só. Então o que eu faço? Eu divido esse O pelo meio. Vai cortar esse 2 com esse 2 e vou ficar com um oxigênio, que é exatamente isso que eu preciso. E o ΔH dessa reação é menos 286 kJ por mol. Ou seja, na formação de 1 mol de água líquida, ΔH negativo, o que é? Lembra? Liberar energia. São liberadas 286 quilojoules de energia. Isso é liberação de energia. Deu para entender que quando você vai fazer um processo, e esse processo, por exemplo, é o processo que nem a gente estava falando, de formação da água, ele vai formar 1 mol de água, gente, 1 mol. A partir de substâncias simples. O que tem na água? Tem hidrogênio e tem oxigênio. O que eu vou usar? Hidrogênio. Mas hidrogênio, que jeito que ele aparece? Ele aparece sob a forma de H2, certo? E gasoso. E lembra sempre que é a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. É o estado dele mais estável. Então, o estado mais estável é esse, H2 e gasoso. E o oxigênio é O2 e gasoso também. Só que na hora que eu vou escrever a equação, que nem eu mostrei aqui para vocês, ó, vamos aqui, descer aqui de novo o plantão aqui, ó. Na hora que eu mostrei aqui para vocês, o que acontece? Na hora que eu vou montar a equação para obter 1 mol, aqui ó, 1 mol, eu não posso mudar aqui, eu não posso colocar nenhum número. Lembra quando a gente trabalha equação que a gente tem que ter tudo que tem do lado de cá, tem que ter do lado de cá na mesma quantidade. Então a gente faz balanceamento de equação. Mas aqui, para balancear, eu não posso mexer aqui, porque aqui tem que ser sempre 1. Então eu vou ter que mexer por aqui. H2 combinou porque tem H2 aqui. Mas esse oxigênio, como é O2, o que eu faço? Eu corto a molécula, passo a molécula pela metade. E lembra, sinal negativo, uma reação que libera calor, no caso, menos 286. Essa reação aqui, ó, gente, liberando calor, é uma reação importante, que futuramente deverá ser muito empregada para obtenção de energia, né? Isso aqui é energia, lembra? ΔH é energia, não esquece disso. Então, aí, guardou o que é entalpia de formação? Então, eu vou formar uma substância a partir das partes que compõem essa substância, suas partes simples. Por exemplo, vamos supor HCl, que é ácido clorídrico, é formado de quê? De H e de Cl, as duas partes simples. H se encontra na natureza viajando assim, H? Não, você vai encontrar H2. Cl existe sozinho? Não, você vai encontrar Cl2. Então, você vai juntar H2 com Cl2. Mas aí você quer um só HCl. Então, você vai dividir H2, vai ficar meio de H2 e vai ficar meio de Cl2. Os dois sob forma de gás, tá? Não esquece, tá bom? Então, entalpia de formação é isso. Agora nós vamos falar sobre entalpia de combustão. Gente, o que é combustão? Lembra? Eu acendi a vela, falei para vocês que era combustão, estava tendo uma combustão ali da parafina. Isso foi no vídeo anterior. Então, agora a gente vai virar essa mega tela, que eu já falei para vocês que é uma super tela. Isso daqui é tecnologia da mais alta qualidade, vocês não podem imaginar. Tá? Belê isso aqui. Vou ver se eu consigo pintar de preto, fazer uma lousa, né? Pelo menos não ficar só essa tábua aqui, tá bom?
Então, ó, vou virar para vocês verem a outra parte da história. E aqui tá, gente, a outra parte da história. Deixa eu trazer mais pra cá. Isso. Aqui que tem um sol, tá me incomodando. Peraí. Pronto. Ó, vocês têm aqui a entalpia de combustão. O que é entalpia de combustão? Entalpia de combustão é você pegar a substância, juntar com oxigênio e queimar, certo? Isso é combustão. Vai queimar. Vai juntar com oxigênio e vai queimar. Uma coisa que é importantíssima é sempre 1 mol da substância, a mesma coisa. Se eu estou falando de entalpia de combustão, é energia liberada na combustão de 1 mol da substância. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vamos baixar aqui um pouquinho para a gente ver. Ó, aqui deu. Olha aqui, gente. Aqui você tem a combustão do álcool etílico, ó, C2H6O. Essa é a fórmula do álcool. O que eu tenho que juntar? Oxigênio. Sempre que eu tiver uma combustão completa de um componente orgânico tem que ter carbono, certo? Menos o CO2, o CO2 não é orgânico, né? O CO2 é gás carbônico. Então aí, componente, toda vez que eu tiver orgânico e juntar, queimar com oxigênio, o resultado final de uma combustão completa, hein? Completa. Não é combustão incompleta, é completa, completou, fechou totalmente. Vai me sobrar no final gás carbônico e água. Então, toda combustão completa de composto orgânico vai me dar no final gás carbônico e água. Aí eu vou falar para vocês. Então, eu vou pegar o álcool etílico, tá? E álcool, hoje todo mundo conhece álcool, né? Porque essa história de Covid, todo mundo passa álcool na mão, passa álcool na cabeça, passa álcool em tudo que é canto, passa álcool nas embalagens, passa álcool. Tudo quanto é lugar é álcool, porque isso aqui diz que o álcool 70, o álcool mata o bicho, o tal do Covidinho. Então, Covidinho, lembra dele? Então, lembrou do Covidinho que você está usando álcool sempre? Tá bom. Então, esse álcool aqui, é esse mesmo álcool. Você vai colocar oxigênio e você escreve já a reação. C2H6O mais O2 dando CO2 mais água. Aí vem a história do balanceamento, tá? Que tá aqui nesses números aqui roxo. Então, vamos começar. Pensa comigo. Aqui eu tenho 2 carbonos, certo? E eu não posso mexer do lado daqui, porque combustão é 1 mol. Então, não posso mexer desse lado. Então, ó, tenho 2 carbonos. O que eu faço? Então, eu vou colocar 2 aqui na frente. Eu colocando 2, eu vou ficar com 2 carbonos aqui. Beleza. Eu sempre começo pelo carbono, depois eu faço o hidrogênio e deixo o oxigênio por último, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Aqui, o que é? H6, significa que eu tenho 6 hidrogênios. Mas aqui eu só tenho 2, então eu vou colocar um 3 aqui na frente. 3 vezes 2 vai dar 6 hidrogênios. Mas em compensação eu vou ficar com 3 oxigênios também. 3 oxigênios mais 2 vezes 2, 4. Quantos oxigênios vai me dar? Então, ó, 3 com 4 vão dar 7 oxigênios. Tá bom? Então, lembra, como é que eu vou fazer para aparecer 7 oxigênios aqui? Aqui eu já tenho 1, ó, tá vendo? 1 tá aqui. Aí eu ponho um 3 aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 que tá aqui, 7. Então, a reação está balanceada e eu não mexi aqui. Por quê? Porque não pode, né? Combustão é combustão de 1 mol. 1 mol só, acabou, tá? Então, sempre que for um composto orgânico, que é o que se pede na maioria, é justamente isso. Aí você vai ter a combustão
Esses valores, gente, que nem eu falei para vocês, valores de formação, valores de combustão, existem tabelas e são justamente essas tabelas que são usadas quando são feitos os exercícios. A gente vai fazer um exercício bem maneirinho, bem tranquilinho, aí na aula que vem, nosso próximo vídeo, não pode falar aula, né? Senão vocês ficam. Né? No próximo vídeo, eu vou pegar um exercício desses ferrado para poder a gente trabalhar junto, para vocês entenderem como que você usa a energia energia de formação e a energia de combustão para poder resolver um exercício, tá? Aí vai ser realmente de uma maneira bem passo a passo. Que a gente tá vendo aqui, que nem eu falei para vocês, é teoria básica, para vocês saberem o básico, para depois a gente resolver um exercício drástico, daqueles pinel mesmo. Então vamos lá, vamos recordar o que eu vi, o que a gente viu aqui. Aí eu tenho um exercicinho para a gente fazer juntinho, tá? Então vamos lá. Você tem a entalpia de formação. Na entalpia de formação, lembra que a gente vai trabalhar com entalpia padrão, que entalpia padrão de substância simples é igual a zero, desde que essa substância simples esteja no estado mais estável, a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, tá? E essas equações é você saber montar a equação de formação de uma substância. Como é que você faz? Você pega a substância, quebra ela. Então, por exemplo, eu tenho C6H12O6, eu tenho C6H12O6, eu tenho 3 substâncias diferentes, eu tenho 3 elementos químicos diferentes, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, na hora que eu for montar, eu tenho que separar eles. Então, carbono, que tipo de carbono? Lembra? Nós falamos agora há pouco, carbono tem que ser carbono grafite, que é aquele que tem em maior quantidade. Oxigênio, O2, porque é aquele que está em maior quantidade gasoso. Hidrogênio, hidrogênio H2, aquele que está em maior quantidade e é o que a gente encontra. Então, sempre trabalhar desse jeito. Por exemplo, uma coisa, ferro normal, você vai colocar Fe e colocar sólido. Enxofre você tem 2 tipos, você tem enxofre rômbico, enxofre monoclínico. O rômbico é aquele que tem maior quantidade. Fósforo, você tem fósforo branco e fósforo vermelho. Qual é o fósforo que tem maior quantidade? Fósforo vermelho. Então, essas colocações, essas pequenas colocações, elas estão na parte teórica. Depois eu passo o link para vocês do site do X-Química, onde você vai encontrar toda essa teoria para você ler, guardar a teoria e ir digerindo ela devagarzinho para poder entender no passo a passo o que a gente está fazendo. E aí nós falamos da entalpia de formação. E agora a gente vai falar a outra parte, que é a entalpia de combustão. Então, sempre da entalpia de combustão eu vou fazer o quê? Eu vou juntar oxigênio. Combustão é sempre liberação de calor. Então, sempre vai ser negativa. Na energia de formação pode ser positiva ou negativa, mas a combustão é sempre negativa. E lembra, é sempre, você vai formar 1 mol ou você vai queimar 1 mol. Se deixou esse número diferente, se for 2 mols de álcool, 2 mols de glicose e 2 mols de qualquer outra coisa, não é entalpia de formação, muito menos entalpia de combustão, tá? Então, para ser entalpia de formação, entalpia de combustão precisa ser 1 mol, que você vai formar 1 mol ou vai queimar esse 1 mol, tá bom? E lembra também, vou repetir 1000 vezes, mas isso tem tudo tabela, são tabelados, esses números são tabelados. Então, você vai saber qual é a entalpia de uma determinada substância na combustão, na formação, quanto que sai, que nem a gente viu da água líquida aqui, quanto que dá. Isso daí é uma tabela que já está pronta, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Então, aqui na combustão, lembra do que eu falei? Sempre na combustão, quando você tem a combustão de um composto orgânico, combustão completa,
O que significa combustão completa? A gente queimou tudo, foi tudo, queimou. O que vai sobrar, única e exclusivamente, é gás carbônico e água na forma de vapor, porque vai estar numa temperatura do cão, né? Então só vai ser água em forma de vapor. Então vai ter CO2 gasoso e água em forma de vapor. Não esquece de fazer a estequiometria, ou seja, você ajustar os números de forma que o reagente, a quantidade de reagente e a quantidade de produtos esteja na mesma quantidade. Você não vai deixar aqui que só tem 2 carbonos aqui e um só e achar que tá tudo beleza. Não, não tá. Eu tenho que colocar a mesma quantidade. Se eu coloquei então na panela 2 carbonos, eu tenho que no final ter 2 carbonos transformado em outra substância, mas tá que tem que estar lá os 2 carbonos. Tá certo? Entendeu? Então agora vamos ver o exercício que eu peguei para vocês. Vocês pensam que eu vou escrever aqui, vou apagar a tabuinha? Tem outra tabuinha, outra tabuinha. Então aqui, gente, vamos aqui na outra tabuinha, aqui para vocês. Só que eu vou ter que baixar a tabuinha, essa daqui, para vocês verem aqui embaixo. Espera um pouquinho só. Isso. Aqui, gente, ó. É tudo feito de uma maneira bem artesanal, bem artística, como vocês estão vendo. Parte de... a parte de... que trabalha online é 0. Recursos digitais, menos 0. Então, nós estamos aqui na madeira mesmo, na madeira. Então, vocês usam bastante a parte do computador, a parte dos recursos que ele te oferece, quando você está fazendo teus joguinhos, está mexendo lá nas tuas corridas de carro, no futebolzinho. Aqui não. Aqui a gente não usa recurso nenhum. É tábua, giz e vamos em frente. Então aqui, gente, ó o exercício. Equacione a formação e a combustão do C2H2. Vamos lá. C2H2 é um composto orgânico, tá? É um composto orgânico, olha lá, C2H2. Composto orgânico, primeira coisa. Então, como é que fica a formação? A formação, eu vou precisar de 2 carbonos, que tá ali, mais H2. E fechou, porque eu só vou precisar 1 mol. Acabou. E na combustão? Na combustão, gente, aí fica um pouquinho mais complicado. Então, vou deixar aqui, peraí. Ó, na combustão fica aqui um pouquinho mais complicado, porque é uma questão de equacionar a reação. O que eu vou fazer? C2H2, que foi o que ele me deu, mais oxigênio, que é o O2, tem que ser desse jeito, dando no final CO2, gás carbônico e água na forma de vapor. Agora veja bem uma coisa, se eu tenho, lembra sempre que eu falei, a gente começa pelo carbono, se eu tenho 2 carbonos, eu coloco 2 carbonos aqui. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios aqui, mas com quantos oxigênios eu fiquei? Fiquei 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Eu fiquei com 5 oxigênios desse lado. Para poder eu ter 5 desse lado, o que eu faço? 5 meios. 5 meios, vai cortar esse 2 com esse 2 para ficar com 5 oxigênios. Sempre que for um número ímpar, eu faço na fração. Quando for número par, você faz a multiplicação para dar a quantidade que você precisa aqui. E aí você equacionou a formação de 1 mol e a combustão de 1 mol. Entendido? Até aí tudo bem? Então tá jóia. Se você entendeu, tá bom. O importante é isso, é você entender. E eu me entender também gravando isso daqui.
Peraí, deixa eu só ajeitar aqui essa câmera que ela ficou meio doida. Pronto, agora ela já tá boazinha de novo. Então aqui, gente. Então, tá. A gente viu no vídeo anterior o que é entalpia, que é quantidade de energia. Você viu que representa pela letra E. Tem a variação. Você sabe o que é uma entalpia exotérmica, que libera calor. Uma entalpia endotérmica, que recebe calor. A endotérmica ela é positiva, a exotérmica é negativa. E aqui você viu entalpia de formação, que pode ser positiva ou negativa. Ela pode receber energia, como ela pode liberar energia. E a entalpia de combustão. A entalpia de combustão sempre vai ser energia liberada, porque eu estou utilizando oxigênio e estou queimando. Queimando deduz, né, que vai fazer calor e vai fornecer calor aí para o meio ambiente. Lembrando a vocês que é um prazer tê-los conosco, apesar dessas atrapalhadas toda que fica no vídeo. Mas sabe que eu acho até que fica bem interessante, porque não fica aquela coisa cortada, chapadinha, bonitinha, né? Com aquele monte de recursos técnicos que a pessoa coloca, põe os bonequinhos aqui, põe o bonequinho ali, faz... Não, nada disso. A gente vai no simplão mesmo para poder vocês entenderem. E assim, se vocês tiverem dúvidas, coloca lá nos comentários do vídeo, ó, eu não entendi tal coisa, aí eu tento te explicar. E aquela coisa, gostou? Tá afim de se inscrever? Se inscreve no canal. E fica, que nem eu disse da primeira vez, fica a seu critério. Se gostou, vem acompanhar a gente. Se não gostou, beleza, tá bem, tudo bem. Se tiver dúvida, avisa. E eu vou deixar os links aqui para vocês, da onde você encontra, onde dentro do site do X-Química você encontra essa matéria que tá lá, toda organizadinha, bonitinha e tudo colocado. Inclusive lá no canal, no site, tem exercícios desafios, que são exercícios assim, danados, que é para vocês irem trabalhando, mas não vão mexer com eles agora não. Vamos primeiro entender toda a parte de termoquímica, para depois a gente trabalhar com esses exercícios mais fortes. Se bem que a semana que vem a gente vem com um exercício aqui poderoso, para você sentir firmeza de que está aprendendo na verdade, na real, né? Na real. Então tá, agradeço a presença de vocês. A gente se vê a semana que vem com o vídeo do baita exercício. Espero que vocês tenham um bom final de semana aí, quarentenando, que nem eu tô quarentenando aqui também. E cada vez a gente vai fazer esses vídeos aqui no local. Aqui tô fazendo no quarto de artes. Aí depois a gente vai lá pro outro canto. Vamos ficar rodando pela casa aqui fazendo vídeo, tá? Um abraço para vocês. Agradeço a sua presença mais uma vez. E a gente se vê na próxima semana com o exercício de termoquímica, que é o assunto que a gente está tratando. Bom, então, tchau para vocês e até!